Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a mecânica quântica em regime não relativista. Pois bem, então, dando prosseguimento, nós então reestruturamos, reescrevemos a equação de Schrödinger em uma dimensão, considerando somente o eixo x. E então, está ela que expressa a equação de Schrödinger reescrita, considerando que o potencial associado ao campo clássico depende única e exclusivamente da coordenada espacial x, e assumindo previamente que a função de onda quântica psi de x e t pode ser reescrita com a multiplicação de duas funções, uma dependendo única e exclusivamente da coordenada espacial x e outra dependente única e exclusivamente da coordenada do tempo, ou seja, do parâmetro de evolução temporal, conforme prescrito pela relatividade de Galileu. Então, nós vamos admitir que f de x de t é diferente de zero, do mesmo modo, f de x é diferente de zero. Muito bem. Isso implica, obviamente, notoriamente, que psi de x e t é diferente de zero também. Então, vamos dividir em ambos os lados da igualdade por menos h cortado elevado a 2, 2m, vamos multiplicar por f de t elevado a expoente menos 1 em ambos os lados da igualdade. Então aqui f de t multiplicado pela derivada de segunda ordem em relação à variável x, a coordenada espacial x, aplicada sobre a função f de x, mais o potencial associado ao campo clássico, potencial dependendo somente de x, f de t elevado a expoente menos 1, multiplicado por f de t, multiplicado por f de x, isso igual a IH cortado, e é exatamente o número imaginário complexo, I é igual a menos 1 elevado ao expoente 1 sobre 2, e I elevado a 2 igual a menos 1, onde I pertence ao espaço dos números complexos. E I elevado a 2 pertence ao espaço contínuo dos números reais. Muito bem. Então aqui nós temos f de t elevado a expoente menos 1 multiplicado por f de x, derivada de f de t em relação a t. Então essa divisão é igual a 1, uma vez que essa função é diferente de zero. f de t elevado a menos 1 multiplicado por f de t é necessariamente igual a 1, então nós temos menos h cortado elevado a 2 dividido por 2m, derivada de ordem 2, aplicada sobre f de x em relação a x, mais potencial associado ao campo clássico, dependendo somente de x. Essa divisão, nós temos que f elevado a menos 1 é o elemento inverso, por assim dizer, elemento oposto, elemento inverso. A função f para a operação de multiplicação no espaço contínuo dos reais e no espaço contínuo dessas funções. Então nós temos igual a 1, onde 1 é o elemento neutro da operação de multiplicação no espaço contínuo dos reais, de modo que nós temos f de x. Isso é igual a IH cortado, f elevado a menos 1 de t, multiplicado por f de x, multiplicado pela derivada de f de t em relação ao tempo. Então, vamos agora multiplicar em ambos os lados da igualdade, de modo a preservar a igualdade, por f elevado a menos 1 de x. F elevado a menos 1, f de x elevado a menos 1. Então aqui, menos
h cortado elevado a 2, duas vezes a massa da partícula quântica multiplicado por f de x elevado a expoente menos 1, multiplicado pela derivada de f de x em relação a x, mais potencial associado ao campo clássico, f de x elevado a expoente menos 1, multiplicado por f de x, igual a IH cortado, f de t expoente menos 1, multiplicado por f de x expoente menos 1, multiplicado por f de x, multiplicado pela derivada de f de t, derivada ordinária de f de t em relação a t. Então, similarmente, vamos utilizar a propriedade de elemento inverso da multiplicação e elemento neutro da multiplicação para, então, multiplicarmos f de x elevado a menos 1 por f de x, e isso é igual ao número 1. Pois bem, então agora nós temos menos h cortado elevado a 2 por 2 vezes a massa da partícula quântica, multiplicado por f elevado a menos 1 de x, multiplicado pela derivada de segunda ordem de f de x em relação a x, mais isto é igual a 1, número 1, elemento neutro da operação de multiplicação no espaço contínuo dos reais. Então aqui nós temos potencial associado ao campo clássico, igual a IH cortado, também aqui igual a 1, nós temos f de t elevado a expoente menos 1, multiplicado pela derivada de f de t em relação ao tempo. Muito bem. Então, como podemos observar, como é óbvio, notório e evidente, nesta expressão, nós temos uma equação diferencial neste lado da igualdade, dependendo única e exclusivamente da coordenada espacial x, completamente igual, do ponto de vista numérico, a uma outra equação diferencial, por assim dizer, dependendo única e exclusivamente da variável, do parâmetro de evolução temporal t. Então, uma vez que estas equações diferenciais são iguais, a única solução possível para essa equação diferencial, para essa expressão como um todo, é de que, vamos aqui mostrar, que IH cortado f elevado a menos 1 de t, multiplicado pela derivada de f de t em relação a t, isso seja igual a uma constante. Vamos escrever K, isso indicar aqui como uma constante numérica. Então, este lado da igualdade deve ser igual a uma constante numérica, que é rigorosamente igual ao outro lado da igualdade. Então, menos h cortado elevado a 2 por 2 vezes a massa da partícula quântica, multiplicado por f de x elevado a expoente menos 1, derivada de ordem 2 de f de x em relação a derivada de ordem 2 em relação a x aplicada sobre a função f de x, isso também é igual a k, uma constante numérica. Muito bem. Então vamos analisar o comportamento desta equação diferencial. Muito bem, vamos encerrar nesse ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.